Voltamos com o programa Ribeirão em Debate, aqui discutindo hoje a música, a vida do profissional da música. E aqui que gostaria de saber da Bia a respeito de como é que é essa relação empresário, dono do estabelecimento, e músico. Como é que não só empresário, dono de um bar, mas o empresário também que às vezes fica por trás do músico. Como é que é essa relação? Essa relação é uma relação sadia? Ela é uma relação justa? Ou há muita exploração nesse segmento? Eu acho que, no geral, assim, são poucos lugares que o dono do bar ele tem uma ligação afetiva com a música. A maioria são comerciantes mesmo. Eles convidam músicos para cantar. Por quê? Porque ele vai ter o couvert artístico dentro da casa dele. Esse couvert não vai diretamente para o músico. Ele deve dividir em frações, para uma coisa, para outra. E o músico é realmente explorado. Isso é uma judiação. Em muitos bares acontece isso. Então, o músico está lá, que tem uma vida difícil, a pessoa que só vive da música, para receber o couvert artístico, que é dele, tá dentro dessa estrutura da noite, e não repassa, em geral não repassa integralmente. Fica para o dono da casa e divide para várias coisas, gastos que ele tem. Isso é lamentável. E o público que está ali tem que ter essa consciência e tem que ter essa preocupação. Meus R$10 de couvert vai para o músico? Não vai para o músico. Então precisamos ter esse olhar atento, eu acho. Acho que a grande massa, o povo brasileiro é muito disperso com relação a essa... Mas é uma situação muito injusta, porque às vezes o cara vai no bar para ver o artista, óbvio, também para beber, para tomar a música é a alma do bar, né? Mas aí aquilo que seria do músico acaba sendo dividido para outras despesas. E a gente não tem um órgão que nos protege. Por exemplo, a Ordem dos Músicos, ela arrecada do músico anualmente, mas ela não cuida, ela não zela, não é como uma outra instituição, uma organização, um conselho que cuida, né, Nando, da música. Não tem essa... A gente fica completamente desprotegido. Não tem um cachê fixo, um valor mínimo que o músico tem? Depende do combinado, assim. Mas não existe um controle como assim as outras categorias profissionais? Não, existe, em que existe o cara tabela, teria né? que Não, existe uma tabela da Ordem dos Músicos, que é inoperante. Que é inoperante, porque o cachê é muito alto, vamos dizer assim, com relação ao cotidiano da casa noturna. Não é assim uma arrecadação que dê para manter aquela tabela. E o músico, em geral, nunca recebe essa tabela em nenhuma situação, nem para gravar, principalmente no interior, né? Que a gente não tem um parâmetro, assim, uma coisa. Então essa tabela é inoperante, a gente é desprotegido. E aí, quando a gente vai discutir esse assunto, o dono do bar fica nervoso, né? Porque tá afetando. O que ele quer fazer? Ele prefere parar com a música do que ter essa discussão. Uma pena, porque a música é a alma da casa. Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma frase que as pessoas usam também, que eu também acho muito triste. Fala assim, convida você, né, para fazer uma apresentação e fala assim, olha, só que o cachê é o cachê imagem. Você já ouviu falar disso, né? Cachê imagem. Você vai assim aparecer. Ah, sim, já muito. Você vai, eu vou oferecer um espaço, uma oportunidade para você mostrar o seu trabalho. Ah, isso tem muito. Veja, são assim cara de pau, né? Porque cachê imagem não existe, né? Não existe isso. Difícil. E outra coisa que me deixa integrado é com relação a gente, por exemplo, às vezes você vê o cara cantando, mas você vê que o cara também não cuida muito da saúde, né? Fica ali, fuma muito, acaba bebendo, e dali a pouco você tem a notícia que aquele músico que você está acostumado a ver, que você sempre curtiu ele na noite, nos bares, ou se adoeceu ou deu um tchau para todos, né? Isso ainda é comum ou o pessoal tem se cuidado mais? Eu acho que mudou muito mudou bastante, acho. Tem um ou outro que realmente fica nesse mundinho dele mais de bebê e fica insatisfeito. Mas, no geral, como a gente está o mundo mudou muito, né, com relação... É um olhar diferente. As pessoas estão mais preocupadas em se cuidar, em fazer ginástica, isso e aquilo. Então, eu acho que
Não é como antes, não. Mudou, viu, Passinho? Então o músico hoje tem feito academia. Não. Tem andado de bike. Feito eu acho pilates. que mudou muito. Pilates. Mudou um pouco, acho. Não, eu também vejo assim, Acho que- mudou bastante até, viu, Bia? Essa visão do músico assim, boêmio era uma questão muito assim, romântica, né? As pessoas imaginam o músico sempre vivendo na noite. Fez parte da Fez noite. parte da noite, principalmente a herança da dor de assim, cotovelo, daquela assim, geração, né? Até a Bossa década de nova. 80, acho que... Depois daí depois a já coisa foi mudando. o músico, eu estava falando, o músico, eu vejo muita moçada hoje com uma visão assim profissional já. Ele grava o CD, ele quer entrar no mercado, ele tem uma visão assim, diferente, bacana. né? E se ele está querendo entrar nessa mídia, que a mídia hoje não só vê o músico enquanto músico, vê a imagem também. Então ele se cuida. Ele sabe que a imagem dele vai ajudar ele a vender a música dele, não é mesmo, Bia? É verdade. Né? Um bom físico, uma roupa e tal. Então o músico, assim, a geração um pouco mais jovem está se cuidando mais, pensando muitas vezes não na saúde, mas na imagem dele perante o trabalho Mas dele. felizmente há aquela preocupação, porque era muito comum. Não, é o lembro estigma, né, Eu da lembro pessoa. muito disso, de muita gente, assim, que o cara era um excelente instrumentista, só que você percebia que mas ele fazia parte da tava poesia com da um copinho noite, de né? uísque ali do lado isso. e alimentando aquele copo Os com músicos muita mais velhos. velocidade. Justamente, E aí você fumando muito, a gente percebia que Você as vê, pessoas... o estigma do músico é esse, porque eu encontrei uma senhora no supermercado, falou, nossa, Bia, você tá com o olho um pouco inchado? Eu falei, então, aqui eu acordei agora. Mas você encheu a cara, né? Eu falei, não, eu não bebo. Não bebe. Como não bebe? Músico Então, não bebe, mas como? Você vê Não como o bebe. estigma da coisa de ser músico? Eu também não bebo, né? Mas, Você não bebe, né? Nando, você falou uma coisa interessante aí que a gente pode também discutir aqui. Que o pessoal, segundo você, está mais esperto, vamos dizer assim, está mais querendo viver da música ou ter oportunidades que a música possa trazer a ele como um mercado de trabalho normal e de sucesso. Então, gravam seus CDs, etc. Mas isso também, o que eu tenho notado, por exemplo, a Bia, que eu conheço desde a época que nós estudamos juntos, até antes, né, Bia? Ela tem uma voz maravilhosa, é uma das cantoras que não deixa nada a desejar, nenhuma dessas melhores cantoras aí do país, com a sua voz. Mas eu acho que tem um fator sorte para você explodir no mercado brasileiro, né? Ou talvez até acessos a bons empresários, e daí também passa a cantar aquilo que a indústria da música quer, e deixar um pouco de lado aquilo que você, artista, quer fazer, mas é obrigado também para ter sucesso a se enquadrar naquele modelo que vai fazer sucesso, segundo quem explora a música, essas indústrias mesmo da música, Certo. né? Isso é real? Como é que você vê isso, querido? Eu vejo sim, eu acho que em relação à indústria cultural, é uma indústria um tanto quanto cruel, né? Porque o músico ele quer fazer sucesso. A ideia de assim, sucesso é aparecer numa grande mídia, em assim, programas de grande assim, audiência. No Faustão? Faustão e tal, né? Só que existe uma indústria por trás que controla quem aparece lá, né? Não adianta você... Jabá. O jabá. Então, assim, e muitas vezes o músico consegue, e aí eu até escrevi um artigo uma vez falando sobre isso, falando um pouco sobre esse ponto, que o músico se torna um fantoche da indústria cultural, da indústria fonográfica. Ele acaba tendo que fazer aquilo que a indústria fala que vende. E isso é muito cruel para o músico criador, né? Então ele tem a ideia de, eu vou criar a minha música, aí de repente ele chega lá e ele é obrigado a fazer a música lá, a estética, que supostamente seria a que mais vende, né? Então eu vejo isso realmente... Só que hoje, Passinho, hoje existem os assim, alternativos, né? Internet, assim, Facebook, assim, existe meios... A mídia social, né? Então, e isso daí está abrindo outras possibilidades
para o músico apresentar a Ele não sua precisa música nem sem se prostituir, vamos dizer assim. Ele não precisa nem fazer o disco na gravadora mais. Ele pode vender pela internet, fazer, né, e vender as músicas. Mas Mudou muito. isso tem mercado? Tem um mercado, porque a internet ela tem esse movimento que divulga bastante, que vende. E o que o músico quer? Ele quer ter acesso aos shows, né? Porque se eu tivesse uma agenda de 15 shows por mês, eu estaria feliz da vida. Porque o músico vive disso, né? Ou da noite nesse mercado, essa coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa coisa da noite. Não é já o esquema do Nando, né? Que é uma coisa mais... Meu tipo de trabalho vai para um outro lado, assim, né? Que embora eu já tenha tocado na noite também, né? Já passei por um período assim também, mas não foi muito, digamos assim, não é muito assim a minha praia, né? Mas voltando a falar sobre essa questão, hoje existe esse mercado aí mais assim alternativo, né? Existem algumas bandas também, existem grupos de pessoas que não querem também fazer esse grande sucesso, porque isso foi muita ilusão, muitas vezes, dos músicos da década de 70, 80, de fazer sucesso. Então, existem grupos que estão criando o seu público ali pequeno ali. Ele vai tocar no bar ali, as pessoas vão lá assim assistir. Né? Então, já tem um público que compra o seu CD, acaba de fazer o seu show lá para 200 pessoas, as pessoas vão lá e vendem o CD. Então, já tem hoje mais assim, possibilidades do músico viver sem pensar na grande mídia. Agora, ainda é uma vida difícil. Mesmo tendo essa possibilidade, ainda é uma vida difícil, né, Bia? É difícil. Mas prazerosa, né? Prazerosa, eu amo, eu fico apaixonada. Se eu tivesse no Rio ainda, talvez eu teria Você morou lá outro quanto caminho. tempo, Eu morei Bia? 8 meses só. Foi quando você gravou um CD, né? Gravei o Bia Bossa Nova lá com o Menescal e fiquei... Isso em que ano, mais ou menos? 95, 94. 94. Aí em 95, esse disco eu fui indicado ao Prêmio Sharp. São momentos felizes da música, assim, sabe? Com ela. A festa do prêmio, encontrar os meus ídolos todos ali. Entrei de braço dado com o Kid Moringueira. Essas coisas assim, sutis, gostosas. Isso para mim é ser feliz com a música, assim, é poder cantar. Minhas duas filhas estão indo por um caminho assim parecido. A Mariana vai fazer um show agora do Pedro II, posso falar? Pode, lógico. Dia 11 de julho, no projeto Amigos da Casa. Ela no tom, Mariana Mestridé, canta Tom Jobim. Um quarteto bacana. E a Isabela, minha outra filha, está no último ano de música na USP também. Amo o canto lírico. Quer dizer, nós estamos fadados sempre aí para um pouquinho mais de sofrimento. Você contaminou suas filhas. Mas uma coisa muito prazerosa, né? Porque o Brasil então lá na sua casa é um canto só. E minha netinha que fez um aninho agora essa semana também. É música para todo lado, fica no ensaio. É um caminho, assim, que a gente... de diversão, de alegria, cada um faz o que gosta. Até onde der. E tem que ter, assim, diversão na música. Tem né? que ser. Porque senão... você Se entrar não for para um mundo divertido. desse também, para ter uma vida sofrida também, não dá, né? Tem que ter muito diversão, sofrimento. Tem que ter, assim, diversão, prazer mesmo. Agora, Mas eu acho que no ambiente, no próprio lugar que você se encontra, no bar... É difícil as pessoas irem a um lugar desse estando triste, deprimidos, né? A gente vai lá para extravasar. Então essa alegria que existe naquele, ainda mais quando tem música, eu acho que contamina todos, né? Fica gostoso, né? Conviver com isso, né? As profissões, elas são muito difíceis, né? Há algumas, a minha é difícil. Tensa, é de embate. Então eu acho, sob a minha visão, é que vocês têm uma vida muito, assim, sob o aspecto de estar lá tocando ou cantando, muito agradável. Essa é a impressão que eu tenho. Né? É gostoso. Eu só não sei a questão do dinheiro, se ela deixa vocês satisfeitos. Mas é interessante, é muito alegria. Você não tem como cantar sem ter alegria, não é isso? É verdade. E aí, Nando, Bom, o seu instrumento? Como ele... A harpa é uma coisa... A harpa... Instrumento, belo instrumento, difícil, né? A harpa céltica, né? Nós não entendemos nada eu não entendo. De vez em quando eu também não entendo lá, viu? É difícil, tem Por que estudar. Por que você foi para harpa céltica?
Certo? Porque fui para a harpa céltica. Sobre esse assunto nós vamos conversar no próximo intervalo, porque aí a gente vai querer saber um pouco. Parece que para tocar como ele toca tem que estudar muito, muito para chegar onde ele chegou. Então no próximo, depois do intervalo, nós vamos falar sobre esse assunto.